Olá, ouvintes! Somos alunos do primeiro período da UNDB e nesse podcast abordaremos a liberdade e o direito dos animais, seguindo com a filosofia de Voltaire. Para dar início, abordaremos o caso de uma cadela morta em Goiânia. O caso aconteceu no dia 23 de junho de 2023, na qual a cadela chamada Luma estava em um pet shop em Goiânia e foi morta por um funcionário do estabelecimento, através de socos, empurrões e atividade de enforcamento. Como pode ser observado no vídeo através das câmeras, existiam duas funcionárias, a agressora e a cúmplice. O que a gente consegue perceber é que mesmo a Luma, habitando um estabelecimento que poderia ser seguro e apresentar o devido conforto a ela, a realidade prova o contrário. Além disso, a cúmplice, mesmo sabendo que aquele ato ele é equivocado, ele é um ato ilegal, sabendo da falta da proteção, ela não fez absolutamente nada para impedir, e o que apenas comprova a escassez na proteção e dos direitos da cadela Luma e de outros animais na sociedade. Ademais, não é a primeira fatalidade que ocorre nesses estabelecimentos, e mesmo com vários processos judiciais em esse lugar, ainda é evidente a continuidade desses atos. Com isso, vamos relacionar a filosofia de Voltaire ao caso. Voltaire foi um importante filósofo que contribuiu muito para a sociedade, abordou sobre direitos humanos e os direitos dos animais. Além disso, ele afirma que quem considera os animais como máquinas privadas de conhecimento e sentimento estaria iniciando uma pobreza de espírito profunda. E como avaliar o papel da justiça na regulamentação entre os direitos existentes entre o sujeito humano e os outros animais? Bom, a justiça desempenha um papel crucial na regulamentação dos direitos entre os seres humanos e os outros animais, especialmente quando se trata de garantir a proteção e o bem-estar desses sujeitos não humanos, que são extremamente esquecidos de direitos na sociedade. De acordo com Voltaire, a ideia do bem e do mal só é possível se a estabelecemos em relação a nós, ou seja, a sociedade só estabelece os seres humanos como possuidores de direito. Com isso, deve-se incluir a legislação que proíbe a crueldade animal, ações judiciais que regulamentem o tratamento ético em fazendas e laboratórios e, principalmente, processos judiciais para responsabilizar indivíduos ou empresas por todos os tipos de abusos cometidos. Com o tempo, se foi perceptível a evolução da legislação e das decisões judiciais, que refletem uma mudança na percepção da sociedade sobre os direitos e o tratamento ético dos animais. A justiça, então, desempenha um papel vital nesse processo de evolução e na concepção da sociedade, garantindo que os direitos dos animais sejam respeitados e protegidos. Agora a gente vai abordar como a liberdade de expressão, tão amparada por Voltaire, se associa aos direitos dos animais. Bom, Voltaire sempre foi influenciado pelas ideias iluministas. Com isso, ele defendia que o ser humano tinha o direito de ser livre, manifestar sua vida individual e expressar suas ideias. Desse pensamento que surgiu a frase "posso não concordar com o que dizes, mas defenderei até a morte o direito que tem de dizer", que carrega a essência do seu pensamento de liberdade de expressão. Da mesma forma, Voltaire abraçava o direito de liberdade dos animais. No artigo Viande, na página 577 de Perguntas sobre a Enciclopédia, o filósofo questiona que bárbaro assassinará um cordeiro se esse cordeiro pudesse defender de um discurso comovente para não ser assassinado e canibalizado. Embora que, no artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos dos Animais, diga que todos os animais nascem iguais perante a vida e têm os mesmos direitos à existência, na primeira oportunidade nós matamos os animais para termos o prazer em nossa alimentação. Em diversas obras, Voltaire elucida, na visão de outras espécies, a opressão dos humanos em suas ações. Em 1763, Voltaire inclusive publicou um diálogo entre um frango-capão e uma galinha. Uma das aves diz à outra que uma serva maldita a colocou sobre seus joelhos, enfiou uma longa agulha em sua nuca, agarrou seu ventre e o girou em volta da agulha e rasgou e deu para que esse gato comesse. Sou pacífica e nunca fiz nada de errado. Eu mesma nutri esses monstros, dando-lhe os meus ovos. Porque eu deveria ser cega, decapitada e assada? Ainda perguntou a galinha, né? Não existe igualdade entre o ser humano e outras espécies, mesmo eles sendo a base para nossas vivências. Como já dizia Voltaire, os animais inclusive têm muitas vantagens sobre os homens. Não precisam de teólogos para instruí-los, seus funerais saem de graça e ninguém briga por seus testamentos. Embora existem leis e direitos, é claro, referentes aos animais. Pela perspectiva do filósofo, ainda precisa muito mais para a concretização desse pensamento de igualdades das espécies, tomando para si as dores e necessidades e olhando como para si mesmo. O nome do sentimento que causará o direito à liberdade é empatia. Como avaliar também a caça da animalidade na percepção de Voltaire?
Eles têm sentidos, sensações, ideias e memórias. Animais não são totalmente sem razão, eles possuem uma proporcionalidade à sua idade de sentidos, escreveu Voltaire. Para o filósofo francês, animais não humanos são fundamentalmente importantes, devem ser vistos como tal. E o que impulsionava a reconhecê-los dessa forma era o seu anseio de mostrar ao homem o antropocentrismo e a ideia que ele tem lugar privilegiado na natureza, portanto deve dominar outros animais, sendo isso um atestado da ignorância humana. Com isso, essa ideia de soberania dos homens sobre os animais pode ser inclusive vista através da caça. A partir do momento em que o homem se considera superior, ele domina as outras classes. Com o tempo, Voltaire sentiu-se inclusive incomodado com a banalização e legitimação da crueldade envolvida na criação e no abate de animais. Ele relata, sem velar espanto, que homens comiam animais membro por membro, enquanto estes ainda estavam vivos. O que não é muito diferente do que acontece hoje com sapos, peixes, crustáceos e outros animais. Embora muitas pessoas daquela época demonstrassem ceticismo em relação às inclinações de Voltaire, ele continuava atribuindo à humanidade a responsabilidade sobre o sofrimento dos animais, que, segundo ele, optavam pelo abate ou massacre ou ambos. O ser humano para Voltaire é embrutecido pela naturalização do destino terrível dos animais, que são colocados à nossa mesa. Sobre isso, ele cita como exemplo as crianças que choram com a morte do primeiro frango que vem o homem matar. Mas, para os homens, toda a situação não passa de apenas algo cômico, como a morte do segundo. Dessa forma, a gente pode concluir que, pela razão do homem se achar soberano sobre os animais, ele naturaliza a crueldade que pratica com os animais não humanos. O que podemos perceber com a análise de todos os tópicos é que os direitos dos animais são negligenciados pela sociedade na visão de Voltaire, o que torna os animais mais carentes de direito e levando até sua extinção.